Olá, meu amado, sou o pastor Ismael e estou falando aqui em nome do Comesc. Estamos reunidos esta semana na Assembleia de Deus do Bom Retiro. Mas a partir da semana que vem vamos estar com o pastor Levi na Igreja Metodista. Você que é pastor, você que é líder, estou lhe convidando. A partir das 8 horas da manhã, estamos juntos para uma linda reunião e para um belo café. Deus te abençoe. Meu nome é Lael, sou pastor da Comunidade Cristã de São Carlos. O nosso intuito é de nos unir, ter mais unidade, assim como Jesus sonhou, né? Jesus sonhou e orou ao Pai em João 17, falando que é importante que nós sejamos um. E aqui nós estamos para buscar isso, ser um em Cristo. Deus abençoe a todos os pastores e igrejas da cidade. Olá, que alegria estarmos entrando no teu lar com mais um programa Mensagem de Esperança. Nesta noite iremos ouvir Pastor Marcos com uma mensagem sobre os nobres de Tecoa. Fique conosco e Deus te abençoará nesta noite, em nome de Jesus. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade, de Tecoa, não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Para que você consiga se situar aqui nesse texto que nós lemos, e dentro dessa história que nós vamos falar hoje, vocês que são daqui sabem que eu gosto muito de histórias, e as histórias bíblicas são muito ricas em mensagens e ensinamentos para as nossas vidas, e histórias é alguma coisa que a gente não esquece. Às vezes você assiste uma palestra, ouve tantas coisas, tantas informações boas, de repente você ouve uma história, e aquela história você grava, você absorve. E Deus, conhecendo isso, nos deixou muitas histórias, muitos exemplos e muitos modelos. E é interessante que Neemias, que era esse copeiro do rei, ele se tornou um grande líder. A sua capacidade de influenciar, motivar pessoas, lidar com oposição, a sua capacidade de realizar um trabalho, desenvolver uma visão, ela é imitada até mesmo dentro dos grandes círculos de empresas no fator liderança. Eu me lembro quando eu ainda era funcionário do Banco do Brasil, eu estava fazendo um treinamento de gerenciamento e uma equipe que trabalhava só em preparação de líderes, estava dando um curso dentro do banco, e num dos módulos do curso, aquele palestrante que estava ministrando aquele curso, ele para e cita Neemias. Ele cita o texto bíblico de Neemias, como Neemias se comportou, influenciando pessoas, motivando pessoas e lidando com oposição. E ele tira para isso, para um treinamento empresarial, um texto, uma passagem de um livro bíblico, de um personagem bíblico, de alguém que está aqui na Palavra de Deus. Por isso a Palavra de Deus, ela tem esses ensinamentos práticos, ensinamento para o nosso dia a dia, ensinamento para a nossa vida. Para você entender um pouquinho o contexto desse versículo, deixa eu te contar um pouquinho a história, o que estava acontecendo aqui nesse momento da história. A história refere-se a um povo que é o povo de Israel, e aquele grupo de histórias que estão na primeira parte da Bíblia, chamada de Antigo Testamento, ou toda a história antes de Jesus vir, relata quase que na sua totalidade, fatos envolvendo a nação, o povo de Israel. Neemias fazia parte desse povo, mas nesse tempo, a nação de Israel tinha entrado num declínio muito grande. O povo tinha partido para a imoralidade, tinha virado as costas para Deus, tinha desejado viver da sua própria mente, e por causa disso, Deus os castiga, Deus pune, não com o objetivo de trazer mal para eles, mas com a intenção de fazer com que eles se voltem para Deus e que eles melhorem a sua vida, com a intenção de fazê-los prosperar. E o fato é que uma nação, um povo, um grande império daquele tempo, chamado o Império Babilônico, eles tomam aquela terra, invadem Israel, destrói a cidade de Jerusalém, derruba os muros da cidade, deixa a cidade em ruínas, deixa os muros em ruínas, as portas da cidade, e tudo vira uma grande desgraça, uma grande tragédia. E o povo, os principais,
os nobres da cidade, toda a liderança da cidade, os jovens estudantes, universitários daquele tempo, as pessoas, eles levam o cativeiro numa jornada de mais de 1000 quilômetros até a Babilônia, e essas pessoas vivem ali como cativos, como prisioneiros, mas nessa terra, muitas dessas pessoas, elas prosperam, elas são abençoadas, porque elas não olham para a situação de cativeiro, a situação de humilhação, mas elas entendem que com Deus eles poderiam superar as dificuldades, os obstáculos e vencer todas as oposições. E entre essas pessoas está Daniel, que nós conhecemos muito a história dele, os 3 amigos dele, Misael, Azarias, que chamaram de Sadraque, Mesaque e Abednego, mais conhecido assim, a história de Esther, a história de Esdras, a história de Neemias. Então, essas pessoas foram pessoas que neste reino prosperaram. Agora, o Império Babilônico havia caído, um novo império havia emergido, o Império Medo-Persa, e nesse tempo, o rei, o grande homem do império, era o persa Artaxerxes. Ele está no reinado, ele está no poder, ele tem o controle de todas as coisas. E Neemias é um funcionário público, um homem que trabalha para este rei, e desempenha uma grande função. Nesse período, e como acontecia sempre com os reis, na época do inverno, um inverno muito rigoroso, eles iam para suas fortalezas de inverno. Nesse tempo, o rei estava na fortaleza de Suzã, onde ele poderia desfrutar de um conforto maior contra o inverno rigoroso que tomava conta daquela parte do mundo. E quando ele está ali, Neemias tranquilo, no palácio bem estabelecido, uma carreira brilhante, o futuro tranquilo, garantido, aposentadoria, plano de pensão, plano de saúde, família, tudo direitinho, não tinha que se preocupar com nada, um bom salário, trabalhando para o homem mais poderoso do mundo naquela época, ele tinha acesso ao rei, ele falava com o rei, batia papo com o rei, era homem de confiança do rei, estava tranquilo. Mas um dia ele recebe a visita do seu irmão Anani, e vem com alguns outros homens, e quando esse seu irmão chega, o capítulo 1 desse livro vai descrever isso, ele pergunta, escuta, como é que está o povo que ficou lá do cativeiro? Como é que está a cidade de Jerusalém? E o capítulo 1, versículo 1 e 2 do livro de Neemias descreve isso até o versículo 3. O versículo 3, eles responderam dizendo o seguinte, eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo povo. Há 2 situações que Neemias recebe uma informação agora. Primeiro, a situação das pessoas. Elas estão num processo, numa situação de grande sofrimento e humilhação. Isso referindo às pessoas. Mas havia também um problema estrutural. Os muros da cidade, as portas da cidade, os muros estavam derrubados e os portões queimados no fogo. Talvez você não imagine o que isso teria de importância, mas naquela época isso tinha muito a ver. Todas as cidades, as grandes cidades, e principalmente as capitais, elas eram cercadas por muros. Muro falava de proteção. Uma cidade sem muro é uma cidade que estava à mercê dos ataques do inimigo. Uma cidade sem muro, ela não tinha suas defesas realmente estabelecidas. Qualquer inimigo teria muita facilidade para tomar essa cidade, para destruir essa cidade. Então, uma cidade sem muro era uma cidade em humilhação. Uma cidade sem muro era uma cidade sem proteção. E no sentido espiritual, muros, na nossa vida, também fala dessas proteções. Muro fala de situações ou de momentos da nossa vida que nós ficamos sem proteção, alheios a qualquer ataque. Nós também devemos construir muros na nossa vida, para nos proteger de tantas coisas erradas, do pecado, dos ataques, enfim, temos que ter esses muros na nossa vida. Neemias então recebe essa informação. E qual que é a atitude de Neemias? O capítulo 1, versículo 4 fala assim, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Aparentemente, Neemias está quase entrando num estado depressivo aqui, tal é a preocupação. Mas o texto continua, passei dias lamentando. Mas ele diz mais, jejuando e orando ao Deus dos céus. E essa oração de Neemias, o restante do capítulo vai falar isso, ele faz uma oração de reconhecimento das fraquezas que eles tiveram,
mas ele também faz uma oração de confiança no Deus que ele servia. E ele pede a Deus uma oportunidade de fazer alguma coisa por aquela situação. E aqui nós estamos começando a entrar no que realmente, no objetivo desta mensagem, dessa palavra que eu quero falar com vocês. E quando ele pede essa oportunidade, Deus lhe concede uma oportunidade. E chega um momento que ele está diante do rei para servir o vinho para o rei, e naquele dia ele estava muito abatido, seu semblante estava triste. O rei olha para ele e fala assim: Neemias, eu acho que você não está legal. E ele testifica: eu nunca tinha estado daquele jeito diante do rei. Aquele dia ele não estava bem. Não estava bem a ponto de que o rei percebe. Talvez muitas pessoas, ninguém perceberia que aquele dia ele não está bem, né? Porque ele está sempre com a cara feia, sempre de mau humor. Tem pessoas que vivem assim, sempre mal-humorado. As coisas nunca estão bem para ele. Então ninguém jamais percebe que o dia que ele está bem ou que ele não está. Admira quando aconteceu hoje. O que você está alegre hoje? Uau, alguma coisa aconteceu. Mas o Neemias foi diferente. Nesse dia o rei falou assim: alguma coisa não está bem com você. E eu vejo que isso é a angústia do espírito. Aí ele fala: rei, como eu poderia estar bem? Eu recebi notícias da minha cidade, onde estão os sepulcros dos meus pais, a cidade que eu nasci, que eu vivi, a cidade onde eu recebi minha educação. O pessoal chegou de lá e disse que a cidade, os muros da cidade estão derrubados, as portas queimadas. O povo que está lá está em humilhação e grande sofrimento. E aí o rei faz uma pergunta para ele: tá, e o que você quer que eu faça? O que você me pede? Que oportunidade, né, queridos? Mas você pede uma oportunidade. Ah, se eu tivesse uma oportunidade. E o Neemias tinha muitas opções agora. Ele podia falar: rei, olha a cidade que o senhor tem aqui, olha essa fortaleza. O senhor tem engenheiros aqui, o senhor tem grandes construtores, o senhor tem grande riqueza. Manda um pessoal desse para lá, rei. Manda os seus construtores para lá, rei. Manda o seu pessoal de obras para lá. Ele estava tratando de um império poderoso. Faça um plano aí, destina uma verba, rei, para arrumar minha cidade. Sabe o que ele fala? Ele diz para o rei assim: rei, se eu achei graça aos seus olhos, me envia para lá. Permita que eu vá e que eu edifique os muros que estão derrubados. Me dê uma chance para eu fazer isso. Eu quero fazer. Neemias, você é copeiro, cara, você trabalha aqui com o vinho na cozinha, você não é acostumado a mexer com obra, com construção, esse negócio é muito pesado para você. Ei, me envia. Envia-me, eu quero ir até lá. Eu posso ir até lá. Me dê uma oportunidade. O rei conversa com ele, fala ok, e é interessante, o texto fala assim que ele aproveitou um momento que o rei estava junto com a rainha. Aí o Neemias faz toda essa sensibilidade porque a rainha estava lá, e a mulher era aquele lado mais sensível, né? Tipo assim, bem, deixa ele ir, inteligente, gente, deixa ele ir, bem, tal. Aí o Neemias vê que o negócio melhor, falou assim: rei, só me concede umas cartas aí, para eu falar com o pessoal, para conseguir madeira, para eu conseguir algum material que eu estou precisando, enfim. Ele recebe bens e ele consegue alguns recursos, e ele parte nessa viagem de 1000 quilômetros, e ele vai para a cidade, chega lá, ele faz uma inspeção, vê tudo o que está acontecendo. Existiam lugares que ele nem podia passar com um animal, ele tinha que caminhar a pé, ele inspeciona tudo aquilo, vê a situação, e Neemias faz um trabalho de mobilização incrível. Nós não vamos entrar em todos os detalhes aqui, porque precisaríamos de 3 cultos para falar sobre isso. E o Neemias olha tudo o que precisa fazer, e ele chega e começa a motivar as pessoas. Olha, nós precisamos mudar isso, precisamos mudar essa situação. Olha, agora eu quero chamar vocês, vamos combater. Se você não quer fazer por você, faça pela sua família, faça pelos seus filhos, faça pelos seus irmãos. Vamos lá, gente, vamos nos juntar, juntos nós podemos, nós conseguimos. Enfim, ele cria todo um processo de motivação, e essa motivação é tão grande, tão verdadeira, que ele mobiliza 38 famílias com os seus cabeças. 10 cidades que estavam aos arredores, representadas pelos seus líderes e moradores, 7 governadores de distritos de Jerusalém se unem a ele. Uma mobilização e organização feita por um homem que trabalhava de copeiro. Ele consegue mobilizar todo esse povo. Daí, nós vamos ver 4 princípios de Deus para que nós possamos fazer esta obra. 4 princípios de Deus
para a nossa vida. Não sei se vai ser, talvez você consiga ver aqui, nós vamos falar rapidamente de cada um desses princípios. O primeiro princípio que Deus tem para a nossa vida é: a obra é de Deus, mas Ele decidiu agir através do seu povo. A obra é de Deus, mas Deus decidiu agir através do seu povo. Quando a gente pensa um pouquinho sobre isso, queridos, toda obra que nós temos que fazer, ela parte de Deus. Deus é o Senhor de qualquer obra, de qualquer trabalho que nós vamos fazer. Mas essa obra, esse trabalho vai ser feito através das nossas vidas. Muitas vezes nós nos acomodamos, e nós começamos a delegar e deixar as coisas assim, mas por que Deus não faz nada? Por que a gente vê tanta injustiça e Deus não faz nada? Por que a gente vê tanta mentira e Deus não faz nada? Por que nós vemos tanta corrupção e Deus não faz nada? Por que nós vemos tantas coisas erradas e Deus não faz nada? Deus tem um interesse em tudo isso. Deus tem um interesse na verdade, Deus tem um interesse em justiça social, Deus tem um interesse na solidariedade, Deus tem um interesse no amor, mas Ele nos colocou aqui nessa terra como administradores de tudo aquilo que é dEle, de tudo aquilo que é de bom. E Ele decidiu, Deus tomou uma decisão de deixar isso e colocar isso nas nossas mãos. Nós somos responsáveis por isso. Deus não vai fazer justiça social, nós temos que fazer justiça social. Deus não vai fazer solidariedade, nós temos que fazer solidariedade. Deus não vai defender a verdade, nós temos que defender a verdade. Deus espera de mim e de você que cada um de nós façamos a nossa parte. É tudo de Deus. Essa terra é de Deus, nós somos de Deus, mas Ele decidiu agir, deixar a ação para nós. Nós somos os agentes de Deus nesse mundo, queridos. Os agentes de Deus nesse mundo não são os anjos, somos nós. A Bíblia fala que os anjos de Deus são agentes que trabalham a nosso favor, mas quem executa a obra de Deus somos nós, eu e você. Nós somos as pessoas que devem estar comprometidas com o projeto que Deus tem para este mundo. Sempre que você entender, há algo que precisa ser feito, sempre que algo te causar incômodo, sempre que algo te preocupar, sempre que alguma coisa te tirar o sono, saiba, Deus está dizendo para você assim: ei, eu preciso de você. Aquilo que te deixa nervoso é o seu objetivo. Aquilo que te deixa irado, Miles Monroe falava isso, aquilo que te deixa irado é o teu desígnio. Quando você olha alguma coisa que fala assim, eu não me conformo com isso, como que pode ser uma situação dessa? Aquela irritação sua, é Deus dizendo para você, ei, faça algo por isso. E tudo que Deus te pede para fazer, Ele já colocou dentro de você. Deus não pede para você fazer nada que Ele já não tenha te dado condições. Porque muitas vezes nós vemos algo que precisa ser feito, Deus nos toca para fazer, e nós vamos dizer assim, mas eu não tenho capacidade, mas eu não tenho condições. Deus nunca vai te permitir ver algo que Ele não possa te dar condições para você desenvolver, para você fazer. Isso em todos os aspectos da sua vida, querido. Na sua família, dentro da sua casa, tem alguma coisa que precisa ser feita na sua família? Deus está te mostrando, e Deus está querendo que você é que faça. Não, pastor, isso é papel do marido. Não, é papel de quem está vendo o que precisa ser feito. Tem uns maridos que são devagar, que são mole, que são atrasados, demorados, cabeça dura. Aí a mulher toma a rédea, vai para frente. Não, mas tem que ter submissão, querido. Esquece esse negócio. Tem que ser ajudadora, auxiliadora. Tem que estar lá. Às vezes você trabalha assim, mas isso é papel de mulher, querido. Século XXI está dizendo isso ainda. É papel de quem está vendo o que precisa ser feito. Faça a sua parte. A obra de Deus, mas Ele decidiu agir através de nós. Segundo princípio de Deus para as nossas vidas, tudo que realizamos é sagrado quando for consagrado a Deus. O primeiro versículo do capítulo 3 fala o seguinte: o sumo sacerdote Eliasibe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre do 100, que consagraram, e até a torre de Hananeel.
sacerdote costumava consagrar sacrifícios, ofertas, como costumava consagrar objetos que eram próprios para os cultos. Mas aqui os sacerdotes, e fala que, e essa lista do capítulo 3, que talvez você já leu Neemias, quando chegou no capítulo 3, fala assim, acho que eu vou pular isso aqui, porque é uma lista de gente que construiu um pedaço do muro, o nome de gente que eu não sei quem é, não é meu parente, não é amigo meu, não está no meu Facebook, e eu, para que eu quero saber que esses caras aqui fizeram esse negócio? E você passa correndo aqui, mas Deus registrou isso para nos dar algumas lições. E a lista dessas pessoas começa com o sumo sacerdote. Gente, sabe quem que era o sumo sacerdote? Só para fazer uma referência, ele é tipo o Papa daquele tempo. Ele era o cara poderoso. Ele era o homem. Na área da religião não tinha ninguém maior do que ele. E o sumo sacerdote e os seus colegas sacerdotes vão fazer o trabalho. Aqui, abrindo um parênteses. O trabalho aqui, queridos, eu sei, pastor, tinha algum trabalho assim, de estratégico, né? Algum trabalho de relatórios, não, queridos, o trabalho aqui era pesado. Eram pedras enormes, que tinham que ser colocadas no lugar. Era um trabalho difícil, tinha que tirar o entulho que tinha que remover aqueles entulhos, tinha que carregar pedra, era trampo duro, pesado. O sumo sacerdote e os seus colegas começaram a fazer. Eles tomaram a frente, e quando eles fizeram a parte deles, a Bíblia diz que eles consagraram aquilo. Eles fizeram mais um pedaço do muro e consagraram. Tudo que nós fazemos para Deus torna-se sagrado. Há dois tipos de paradigmas que a gente constrói sempre na nossa vida: o sagrado versus profano. Existem algumas coisas que a gente considera que é espiritual e que é sagrado. Por exemplo, vir na igreja, trabalhar aqui na igreja, tocar instrumento, fazer alguns trabalhos aqui da igreja, lidar com pregação, com ensino, cuidar das pessoas. São coisas espirituais. Agora, existem algumas coisas que são mais profanas, são coisas naturais, assim, tipo, o meu trabalho, no escritório, no meu serviço natural, no meu serviço normal, isso não tem nada a ver com o espiritual. Ei, você esqueceu o que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fazemos, se você pertence a Deus, tudo o que você faz é sagrado. Tudo que você faz toma um aspecto de sagrado. Tudo que você faz e for consagrado a Deus, toma esse aspecto de consagração. O que você faz na sua casa, se a sua casa é consagrada a Deus, é santo. Se você já consagrou o lugar, o local onde você trabalha, tudo que você faz ali é sagrado, é consagrado a Deus. Mas esse negócio aí não é espiritualizar tudo. Não estou falando de espiritualizar tudo, querido. Eu estou falando de você considerar algo sagrado. O segundo paradigma que a gente coloca é a questão de fazer com excelência e aquilo que é ético, ou aquilo que é certo. Muitas vezes nós separamos. Olha, eu estou fazendo algo que é muito bem feito. É errado. É antiético, mas estou fazendo bem feito. Tudo o que fazemos é sagrado, quando consagrado a Deus. O importante não é você fazer só aquilo que dá certo, mas aquilo que é certo. Muitas pessoas estão lidando com a vida hoje, nesse ponto. Essa é uma filosofia de vida, chamada de pragmatismo. Eu quero fazer as coisas dar certo. Os fins justificam os meios. O importante é que deu certo. Se deu certo é porque Deus está no negócio. Se prosperou é porque tem a bênção de Deus. Eu inventei os negócios, contei umas mentiras, fiz uns rolos lá, enganei, mas no final foi sucesso. Deu certo, mas não foi o certo. E muitas pessoas vivem, na nossa vida, nós nos deparamos em encruzilhadas, em momentos nós somos desafiados a isso. O que nós vamos fazer? O que dá certo ou o que é certo? O que vale mais, o fator excelência ou o fator ética? São desafios do dia a dia na nossa vida. O que vale mais, o meu prazer ou o prazer de Deus, ou a vontade de Deus? Eu conquistar a qualquer custo,
ou a qualquer custo, fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Neemias desenvolve isso. E os sacerdotes consagram a Deus, porque eles estavam fazendo, não só fazendo com excelência, mas eles estavam fazendo aquilo que era certo, aquilo que deveria ser feito e da forma certa. Amém? Para você não desviar, eu vou para o próximo ponto. Terceiro princípio. Quanto maior a posição de influência, maior o compromisso em servir. E aí, eu queria destacar algumas coisas que há aqui nesse texto. Todo esse relato do capítulo 3 fala de algumas pessoas muito importantes que trabalharam. O sumo sacerdote, os seus colegas sacerdotes, 7 governadores de distritos, pessoas, chefes de famílias, pessoas importantes, os levitas. O capítulo 3, versículo 17, fala que os levitas, eles também participaram. Hoje nas igrejas, quem não está acostumado com o ambiente de igreja, tem um pessoal que acha que os levitas são a galera que toca aqui a viola, né? O pessoal da música são os levitas. Ah, irmão, o que você faz na igreja? Eu sou levita. Ah, então ele vai lá, começa ele a tocar instrumento, e dedica a isso, e não sei o quê. Não sei exatamente onde encontraram isso, apoio isso na Bíblia, mas amém, respeito a opinião de cada um, mas naquele dia o pessoal, se é que era assim, deixou o instrumento, deixou os instrumentos musicais, as partituras, e foram carregar pedras, porque alguém precisava fazer. E qual maior a posição de influência, mais deve ser a disposição de servir. Ei, o próprio Jesus, o homem Deus que pisou nessa terra, ele diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas eu vim para servir. Uma vez ele falou para as pessoas assim, quem é maior? Aquele que está sentado na mesa ou aquele que está servindo as mesas? Aí o pessoal falou, maior é aquele que está sentado na mesa, porque ele pede e recebe, traga aqui, tal. Aí Jesus falou assim, eu entre vocês sou aquele que serve. Eu sou garçom aqui, eu estou servindo. Jesus, com toda a glória, com todo o poder, com toda a sua capacidade, tudo que ele podia fazer, mandar, destruir e reconstruir, ele dizia, eu vim para servir. E o meu serviço vai a ponto de eu dar a minha vida por causa de vocês. Muitas pessoas hoje não querem mais servir. E quando ele fica um pouquinho mais importante, então, aí ninguém aguenta ele. Aí, ele só quer mandar. Ah, como ele gosta de mandar. Mas, quanto maior a posição de influência, mais deve ser o seu compromisso em servir. Quarto ponto, o quarto princípio. Todos e cada um deve fazer a sua parte. Nessa lista toda aqui, existe guardas, ourives, comerciantes. Tinha um cronista chamado Baruque. É interessante que fala que ele reparou com zelo a parte que ele fez. Há dado um destaque para ele, reparou com zelo. Mas uma coisa que me chama muita atenção está no versículo 12 desse capítulo 3. Olha o que diz aqui. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Eu não sei se esse Salum aqui, ele não tinha filhos, mas a verdade é que ele era um homem importante, governador de um distrito de Jerusalém, e quem o ajudou na obra foram as suas filhas. Mais uma vez, a gente tem que entrar no contexto cultural desse povo. Não era natural uma mulher fazer um serviço desse. Estou falando de serviço pesado, carregar grandes pedras. Embora o mundo que nós vivemos não existe mais barreira, né? Graças a Deus, entre o trabalho da mulher e o trabalho do homem, nós temos aí uma igualdade, essa coisa toda. Amém. Amém, irmãs? As irmãs não falaram muito amém, porque acho que elas não gostaram de algumas partes dessa coisa de assumir essa posição de alguns trabalhos, né? E acabou que sobrou para os homens fazer algumas coisas, tipo lavar a louça depois do almoço, limpar a casa no final de semana. Mas amém, graças a Deus, tudo vale. Ei, mas cada um e cada pessoa deve fazer a sua parte. E o Salum fez com a ajuda das suas filhas. As meninas foram lá, pegaram do pesado,
foram carregar pedras. E isso é uma lição muito gloriosa para a gente. Porque nós pensamos sempre nisso, o que é meu, o meu trabalho é só esse aqui. Eu só tenho que fazer isso aqui. Não, querido, nós temos que fazer aquilo que precisamos fazer. Muitas vezes nós nos limitamos a nossa vida, e por isso muitas pessoas hoje, elas não crescem, elas não têm ascensão na sua vida, elas não têm progresso na sua vida, elas não têm prosperidade na sua vida, porque ela acha que ela tem que fazer só aquilo que é mandado. E elas ficam esperando mandar. Eu estou aqui, se alguém mandar fazer, eu faço. E muitas vezes essas pessoas se acham ainda, olha, eu tenho me colocado à disposição. Mas você não está vendo o que tem que ser feito? Mas ninguém falou nada para eu fazer. Ninguém mandou eu fazer. Que raiva. Precisa ser feito? Faça. Precisa ser feito? Faça. Às vezes as pessoas ficam esperando alguém empurrar, ficam esperando alguém colocar alguém tomar frente. Querido, seja proativo, tome decisões. Lá onde você trabalha, seja ativo. Você viu uma necessidade? Faça. Tem algo que precisa ser feito? Faça. Ei, você quer ter sucesso na sua carreira profissional? Seja alguém que faz falta no seu trabalho. Eu tinha um chefe que ele falava para mim assim, eu não gosto de tirar férias, porque as pessoas podem perceber que eu não faço falta. No dia das férias ele ia quase todo dia lá no trabalho. Tudo certinho aí, deixa eu fazer uma coisa. Ele não queria ensinar o serviço dele para ninguém. Que coisa chata isso, querido. Esteja pronto. As mudanças. O mundo é um mundo que está em transformação. Você tem que melhorar, tem que progredir a cada dia. Uma vez uma pessoa veio aqui, pastor, me ajuda, estou precisando de um trabalho. Olha, o senhor conhece muita gente, será que você poderia me ajudar? Eu falei, manda um currículo aqui e tal. Aí ele trouxe um currículo que dava vergonha, eu falei, não vou ter coragem. E quando eu fui ver os cursos que ele tinha feito um curso de datilografia. Falei, você fez curso de datilografia? Fiz. Mas de máquina elétrica. Não é qualquer máquina. Eu vou ver um lugar aí que precisa de alguém que sabe bater a máquina. Ei, o mundo gira, querido. As coisas andam. Temos que desenvolver, temos que fazer a nossa parte, temos que crescer, temos que ter continuidade. Às vezes surge uma oportunidade onde você trabalha. Fazer um curso, fazer um aperfeiçoamento. Mas se eu for, vai atrapalhar, eu vou ter que perder a novela todo dia. Não, quarta-feira à noite tem jogo do Corinthians. Credo! Que horror! Ainda se fosse do Palmeiras, pelo menos, não é do Corinthians. O Palmeiras só passa no Premier, que tem que pagar para assistir. Dificuldade de ser palmeirense hoje em dia. Ei, faça a sua parte, querido. Desenvolva, cresça. Coloque-se como alguém que faz falta aonde você estiver. Faça a sua parte. Cada um deve fazer a sua parte. Cada um deve procurar desenvolver na sua área, ter crescimento. Seja alguém que realmente as pessoas precisem de você, e você será abençoado. Você conseguirá aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas nessa parte, de cada um fazer aquilo que lhe deve, o texto que nós lemos, há um momento negativo nesse texto. Porque fala que os homens, as pessoas comuns da cidade de Tecoa, eles foram para reparar os muros. Mas os nobres de Tecoa, eles não quiseram participar. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade de Tecoa não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Dá uma pensadinha sobre esses caras.
Algumas características deles. Primeiro, eles eram nobres. Nobreza. Talvez nobreza era um título familiar. Famílias importantes, possuidoras de terra, famílias ricas. Muitos deles descendentes do governo que tinha lá em Israel, em Jerusalém. Era esse pessoal. Só que, queridos, esses nobres estavam vivendo em humilhação. Eles estavam vivendo em grande sofrimento. Não, nós estamos humilhados aqui, nossa cidade está destruída, os muros estão caídos, mas nós somos nobres. Desculpa, mas eu chamo isso de orgulho bobo. É aquele orgulho pior que o orgulho natural. O cara já foi rico, já foi importante, já teve um nome, já foi famoso. Hoje está na pior, está em desgraça, mas é orgulhoso ainda. Não, eu sou de família tradicional. Você sabe quem foi a minha família? Quem foi? Eu quero saber o que você é hoje. Não, eu já fui. Não vou me submeter a qualquer trabalho. Não vou submeter aí a reedificar muro. Eu era da família importante aqui, gente. Meu pai era dono de tudo esse negócio aí, tudo caído, tudo em ruína, tudo destruído. Meu pai era dono disso aqui tudo. Essas terras são nossas. Não tem nada lá, tudo acabado, mas ele está orgulhoso. Não vou fazer nada. Não vou reconstruir. Não vou pegar no pesado. Orgulho bobo ou não? Então tá. Continua aí. Continua assim. Ei, existe momentos da nossa vida que Deus nos permite passar por situações que você tem que esquecer quem você é, meu filho. Tem que esquecer seus títulos, esquecer sua formação, tem que esquecer um pouco quem é sua família. Você tem que saber, alguma coisa precisa ser feita e eu vou fazer. Se precisar ir lá e trabalhar no pesado, eu vou pegar no pesado. Se precisar arregaçar as mangas, tirar a gravata e o terno, eu vou tirar e vou para cima. Se for necessário começar tudo do zero, voltar lá no princípio, eu vou fazer isso. Mas eu não vou deixar os muros da minha vida caídos. Eu não vou deixar as portas da minha vida, da minha família, da minha casa destruídas. Eu não vou permitir que o inimigo entre qualquer hora aqui dentro da minha casa. Ei, sabe o momento que você é maior? É quando você está de joelhos. Qualquer homem torna-se gigante quando está humilhado diante de Deus. Quando reconhece a sua limitação, quando reconhece que é dependente. Às vezes Deus está te permitindo passar por situação difícil, por becos sem saída, por situações que você não sabe o que fazer, porque Ele quer que você se encaixe no propósito dEle, e muitas vezes para se encaixar no propósito dEle, você precisa ser um pouco esmagado, humilhado, e quando você entende isso, Deus te leva pelos caminhos que Ele quer que você caminhe. Ei, em nome de Jesus nessa noite, querido, deixa o orgulho bobo da sua vida, deixa essa coisa toda, onde já se viu, é você que Deus quer. Eles eram nobres, mas que estavam em humilhação. Eles não quiseram participar. O sentido dessa palavra é que eles não tiveram vontade. Eles não estavam afim de fazer nada. Há um comentarista bíblico chamado Champlin, ele diz que eles eram preguiçosos e indiferentes. Pessoas indiferentes diante das coisas que precisam ser feitas. Ei, vai cá. Quem aqui é pai de família? Tem filho, mulher, casa aqui. Levanta a mão, deixa eu ver você aqui. Faz assim. Ok. Deus tem uma palavra para você hoje. Quantas vezes você tem ficado indiferente sobre situações que a sua família está passando? Você tem ficado indiferente a uma situação que a sua filha, que o seu filho está vivendo? Muitas vezes a sua filha, o seu filho está numa crise de identidade, uma crise de saber o seu futuro, está com medos, e você sabe disso, você reconhece, mas está indiferente. Um dia eu passei por isso, eu me virei, ele tem que se virar também, tem que aprender. Não, queridos,
Existe um momento da nossa vida que não podemos ficar indiferentes. Nós temos que abraçar, temos que estar junto. Você tem que chegar para o seu filho, para a sua filha, e chegar assim: filho, papai está aqui com você. Eu quero lutar com você. Eu quero pelejar com você. Você é meu filho, você é minha filha. E nós vamos juntos. Eu estou orando por você. Mas eu não quero só orar, eu quero estar junto com você. As suas conquistas são as minhas conquistas. Eu quero lutar as suas guerras e as suas batalhas. Pais que muitas vezes estão indiferentes com quem a filha está namorando, com quem a filha está saindo, o que o filho está fazendo. Quando ele percebe, o filho está envolvido no mundo, está envolvido nas drogas, está envolvido com coisa ruim. Ai, Jesus, tem misericórdia. Indiferente, indiferença. Não ora. Negócio de orar aí é minha mulher. Lá em casa, quem ora é minha mulher. Minha mulher é uma benção. Eita! Às vezes de madrugada eu estou lá, dormindo. Aí eu acordo assim, quando eu vejo ela está orando lá. Ô, mulher de fé. Eu descanso, eu viro do outro lado e continuo dormindo. Indiferença. Por que ela está orando? Você nunca se perguntou isso? Que batalha que ela está travando? Que guerra que ela está lutando? E você está indiferente. Muitos homens têm perdido a família, têm perdido o casamento, por causa da indiferença. Indiferença com a esposa. Em todos os sentidos. Até no sentido da intimidade, ele não sabe quais são as necessidades da esposa dele. Usa como um objeto. Deus está falando com você em todo lado hoje. Mas eu tenho que trabalhar demais. Vai trabalhando demais. Tem alguém folgado. Eu sei que nenhuma irmã teve coragem de falar, fala Deus, mas antigamente elas falariam isso. Meninas, minhas irmãs queridas e amadas, às vezes eu também fico indiferente. Eu já falei aqui várias vezes e repito novamente. Pastor, mas o homem é que é o sacerdote do lar. Não é mais não. Acabou esse negócio, está revogada essa lei. Sacerdote do lar é aquela pessoa que teme a Deus e que serve a Deus. Faça a sua parte. Muitas vezes você vai ter que assumir o papel do homem da sua casa. Às vezes seu marido fica doente, tem que viajar, está trabalhando, está com muitas questões a resolver, está passando por crise, está passando por dificuldades, é hora de você abraçar. Lembra um fato que aconteceu com a minha família. A minha irmã, ela sempre foi assim, muito dependente, ela não sabia nada de coisas de banco, dessas situações, ela nunca tinha feito nada disso. Meu cunhado teve um problema, teve um infarto. E ela entrou em desespero, o que eu faço agora? Aí ela orou a Deus, tomou a decisão. Nunca tinha entrado no banco, foi lá no banco, falou com o gerente, negociou, acertou as coisas, e pagou conta, e fez o trem acontecer. Quando o marido recuperou, eu tenho que ir lá, bem, já resolvi tudo esse negócio aí. Poxa. Situações da vida, querido, que você tem que tomar o seu lugar. Você tem que se dispor, tem que fazer. Faça a sua parte. Amém? Amém. Tudo na sua vida, faça a sua parte. Vou acrescentar essa, vai. Pastor, os anos estão passando, a idade está chegando e Deus não prepara um varão, Deus não prepara uma varoa para mim, não sei mais o que fazer. Onde você leu na Bíblia que é Deus que prepara marido e mulher para você? Qual que é o nome do anjo arrumador de namorado e namorado? É você, minha filha. Você, meu filho. Pastor, não tem ninguém. Como não? Dá licença.
Tomou a tua decisão, toma uma postura, querido. Ajeita isso aí. Tem uns meninos que se vestem que nem uns bananão. Se veste mal, não se cuida, não se ajeita. Umas roupas esquisitas, feias, não combina as coisas direito. E aí quer arrumar namorada. Edifica o muro da sua vida, meu filho. Ajeite esse muro aí. Ah, meu cabelo é o mesmo que corta. Faz qualquer coisa, vai de qualquer jeito, assim. Ah, as meninas não me olham. Quem que vai olhar para você desse jeito? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Trabalha, conquista. Só fica equipando aquela caminhonetinha velha, ano 74. Põe um som de 14 mil no carro, vai em barulho rebaixado. Motor não sei que jeito. Aí você tem que dar rolê na larga. Aí quer que o menino vai casar com você ainda, desse jeito. Para, meu filho. Mas se você chegar e falar assim, graças a Deus eu entrei num projeto aí, já dei entrada na minha casinha, as meninas já vão começar, opa. Estou a pé, mas já tem um lugar onde eu ficar. Do outro lado da igreja você vai ouvir, Deus está escutando as minhas orações. Meninas, é isso aí, minha filha. Um dia me chegaram a perguntar, uma menina chegou e perguntou assim, pastor, você acha que é errado uma menina tomar a decisão de falar com um rapaz que ela gosta, tem que esperar ele vir? Fica esperando. E outra vai mergulhar no seu lugar. O anjo movimenta as águas e outro salta no seu lugar. Pede a graça de Deus, minha filha. Ora ao Senhor, faz o que o Neemias fez aqui. Orei a Deus, pedi uma chance. E aí você está saindo aqui da igreja, ele está ali no portão parado, sem ninguém à volta dele, pensando na vida. Aí você passa, graça e paz, amado. Se ele falar graça e paz, amada, ok. Deus está abrindo as portas. Ei, graças a Deus temos alguns casamentos para fazer. Ontem foi um casamento aqui, depois de 10 anos, saiu o casamento do Baiquinho e da Gi. Uma festa maravilhosa aqui, queridos. Ei, mas Deus quer casar essa turma. Agora, quem vai tomar a iniciativa é você. Deus só não vai deixar você se enganar. Deus não vai permitir que você tome um passo errado. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar direção, mas a iniciativa é tua. Não seja nobre de Tecoa, que fica esperando as pessoas. Faça a sua parte. Para terminar aqui, efeitos, nobre de Tecoa. Quando você não faz a sua parte, quando você não faz aquilo que é para você fazer, a sua não participação gera desencorajamento aos outros. Se você é uma pessoa que de alguma forma tem alguma influência, se você é uma pessoa que de alguma forma impacta a vida de alguém, tem uma função, um compromisso, quando você está desestimulado, quando você não faz aquilo que tem que fazer, os outros vão ser desencorajados. Pessoas que estão ao seu redor vão olhar e vão falar assim, ele não faz, também não vou fazer. Talvez os seus filhos estão olhando para você e não vê atitude na sua vida, estão tomando o seu exemplo para também não tomar uma atitude na sua vida. Faça a sua parte. Segundo efeito, nobre de Tecoa, sua insubmissão gera pesar e tristeza aos seus líderes. Ninguém quer liderar, ninguém quer ter compromisso com pessoas que não se submetem, com pessoas que não se colocam à disposição, porque o texto diz aqui que eles não quiseram fazer a obra, porque não quiseram se submeter a alguém que estivesse liderando eles. Eles não queriam ser liderados, eles não se submetiam a ter alguém mandando neles.
determinando o que eles tinham que fazer. Quanta gente hoje está passando necessidade porque não é submisso. Ai, olha aquele emprego, mas aquele patrão, aquele homem lá, aquele é o cão. Homem endemoniado. Ainda fala errado. Ah, não, pedia conta. Quem que aguenta? Ele quer que a gente chegue no horário certinho, não pode atrasar. Ah, ele exige da gente, quer que a gente cumpra a meta. Já se viu. É isso aí, querido. Não é com o homem perturbado, não. Você faça a sua parte. Se submeta. Essas pessoas estão passando necessidades, querido. Mas qualquer coisinha que tem no trabalho, qualquer pessoa que ele já pede a conta, ele já sai do emprego. Eu sou servo de Deus, Deus me colocou por cabeça e não por cauda, e eu não vou me meter num negócio desse aí, então fica sem trabalhar. Irmãos, existem situações na vida que nós temos que nos submeter sim. E muitas vezes submetemos a gente ruim. Mas Deus está treinando você, Deus está capacitando você, Deus está ensinando você. Porque se um dia você for patrão, um dia você for chefe, Ele quer falar para você assim, ó, não seja igual aquele cara que você achava ruim. Não trate os seus funcionários da mesma forma. Não trate os seus subordinados da mesma forma. Mas você não aprendeu, você não quis submeter a isso. Submeta-se. Muitas vezes nós temos que curvar-nos. Ah, queridos, para defender nossa vida, muitas vezes precisamos disso sim. Os nobres de Tecoa, como é que é? Eu sei, os muros têm que edificar, tem que fazer, mas vamos submeter esse pessoal? Vou ter que obedecer ordem? Eu vou ter que cumprir meta diária? Eu vou ter que cumprir horário? Quanta gente falando isso, eu quero ser o meu próprio patrão, eu quero abrir o meu negócio, ter liberdade, eu posso levantar às 10 horas, eu posso sair à tarde para jogar futebol, eu posso ir para a praia quando eu quiser, eu não preciso esperar um mês para pegar férias, eu posso fazer o quê? E acha que ter negócio é isso. Acha que ser empresário é fazer o que você quer, não ter horário, não ter compromisso, trabalhar a hora que você quiser, vai. Aí ele monta lá uma firma individual. Ele é um microempresário. Ele atende o telefone, ele faz as vendas, ele faz a entrega, faz a cobrança, protesta de quem não pagou. Sou empresário. Conheci muitas pessoas que tinham trabalhos dignos, mas não queriam se submeter. Saiu, vou montar meu negócio. Ei, não é para todo mundo, gente, isso aí. Eu não estou falando que Deus não pode te abençoar, Ele pode te abençoar. Mas sabe que existe tempos para isso, em tudo Deus quer ensinar a gente. Aprenda a ser submisso. Aprenda a cumprir ordem. Eu conheci um rapaz uma vez, ele estava fazendo curso de teologia comigo, ele estava muito empolgado na obra de Deus. Aí ele chegou, pastor, eu quero ir para um seminário, eu quero estudar, quero ir um seminário, eu fico lá 2, 3 anos, porque aí eu quero fazer a obra, eu quero ser um pastor, eu quero pregar o evangelho. Falei, então cara, vamos começar seu seminário. Tá, o que eu tenho que fazer? Você vai me indicar para o seminário? Não, arruma um emprego. Como é que é? Arruma um emprego. E o pai dele era rico, filho de papai, sempre criado, nunca tinha trabalhado. Arruma um emprego. Emprego chato. Aqueles que têm que cumprir horário, bater meta, não sei o quê. Mas o que isso tem a ver com o meu ministério? Você tem que aprender a ser submisso. Você tem que aprender a cumprir horário. Você tem que aprender o que é ter colegas que pensam diferente de você. Você tem que aprender a se relacionar com pessoas. Você tem que aprender o que é ambiente. Você tem que aprender que na vida as coisas não caem de mão beijada. Você tem que aprender que Deus não vai lidar com você como o papai lidou com você até agora. Mandava todo ano para o exterior, pagava todas as suas contas, você torrava o cartão de crédito e ia lá e pagava fatura. Deus não vai lidar com você assim. Mas não era isso que eu pensava que era obra de Deus. Pois é, isso que é obra de Deus. Ele foi. E um dia eu fui lá na loja que ele trabalhava, estava lá, funcionário do mês, era ele. Falei, opa, você está indo bem no seminário. Eu só estou começando a gostar disso aqui, não tem problema.
O dia que Deus quiser fazer a obra na sua vida, Ele vai tirar o gostar disso aqui e Deus vai te levar para onde Ele quer que Ele te leve. O pai dele queria morrer. O filho dele trabalhando de vendedor numa loja, vendendo eletrodoméstico. Pai milionário, irmão. Empresário em São Paulo, mansão nos Jardins, cobertura nos Jardins, que valia, na época, valia 20 milhões a casa dele. E o filho trabalhando de vendedor na loja. Quem falou isso? Ah, o pastor lá que falou. Treinamento missionário. É isso. Nobre de Tecoa. Aprender submissão. Por último, para terminar aqui, a sua atitude gera sobrecarga ao grupo. Quando você não faz a sua parte, sabe o que eu vou dizer? Outro tem que fazer. Vai ter que ser feito. Você não faz, alguém vai ter que fazer. Vai sobrecarregar alguém. Vai encerrar. O capítulo 6 fala que o muro foi concluída a obra em 52 dias. E o versículo diz que os inimigos ficaram envergonhados e entenderam que eles fizeram aquela grande obra com a ajuda de Deus. Se você fizer a sua parte, você vai fazer o trabalho. Você vai concluir, você vai conseguir, você vai triunfar. E acima de tudo, as pessoas vão perceber que Deus está com você, que Deus te ajudou e que Deus vai te ajudar. Que bom ter você conosco, ouvindo e participando do nosso programa. Antes de orar por você, um recado muito especial para que você compreenda o que está acontecendo. A partir da próxima semana, o nosso programa vai migrar, não estaremos mais nesse canal, iremos para o canal 7, no mesmo horário, sempre às quintas-feiras, das 10 às 11, porém agora não mais nesse canal, mas no canal 7. Então, você sabe, a partir da próxima semana, você vai nos assistir no canal 7. Espero você para na próxima semana estar junto conosco. Vamos orar para que Deus abençoe a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos nossos amigos que esteve participando do nosso programa, ouvindo a Tua palavra, que o Senhor em Cristo Jesus dê-lhes força, graça, que eles possam ser abençoados, guardados e dirigidos por Ti. Abençoa a vida de cada um, toma-os no nome de Jesus para Teu louvor. Amém. Deus abençoe, um abraço a você e a sua família. Semana que vem, no canal 7, espero você. Tchau!